Olá, família Seacla, tudo bem? Boas-vindas a todos e agradecemos imensamente pelo valioso presente que é podermos estar reunidos para mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Utilizaremos em nosso início uma oração de José Carlos de Luca, que finaliza o capítulo 22 do seu livro Alguém me tocou. Divino amigo Jesus, você me convidou a entrar no reino do Pai. Eu não havia me dado conta de que se trata da festa mais importante do mundo. Como me sinto feliz por ter sido convidada. Eu me espanto, porém, que este convite já me tenha sido feito há mais de 2000 anos e eu ainda esteja do lado de fora, esperando não sei o quê. E olha que você nem exigiu atestado de santidade para poder entrar no reino. Apenas pediu que estivéssemos vestidos de simplicidade e amor. Meu coração se enche de esperança ao saber que, mesmo carregando imperfeições na alma, eu posso entrar na festa pelas portas da transformação interior. Daqui de fora vejo os convidados que já entraram e posso notar que estão felizes, abraçam-se, respeitam-se, ajudam-se, parecem crianças brincando. Observo que ninguém é melhor do que ninguém e que os mais iluminados são os que mais servem aos outros. Eu quero entrar nessa festa, amigo Jesus. Que esse reino venha também a mim. Você me ajuda a entrar? Assim seja. Nosso tema hoje será sobre Deus e Jesus. Como é ou como está a sua relação com Deus e Jesus? Você já parou para pensar nesse assunto? Nossa vida é dividida em ciclos e o momento atual está sendo desafiador para todos e em todos os setores da vida: pessoal, familiar, emocional, social, profissional, religioso, de fé, e a lista segue. E com esses desafios, de alguma maneira, muitos se veem visitados pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela incompreensão da vida, pela falta de respostas aos seus muitos questionamentos. E com isso a gente, por vezes, se distancia da nossa natureza, essência que é divina, seja por curtos ou demorados períodos. Todos trazemos intimamente a concepção de Deus. O Criador está presente na criatura, na sua obra. Nosso convite agora é irmos de encontro à razão e não permitir que nos demoremos nesses momentos de dúvida, desespero, desestabilidade, abatimento, que ainda que não percebamos, facilitam o nosso afastamento de Deus e de Jesus, mesmo eles estando sempre disponíveis para nós. Às vezes, parece que nos esquecemos de coisas que são extremamente importantes para nós. E relembrarmos ou aprender sobre o que ainda não sabemos é libertador. Allan Kardec, ao fazer a pergunta de número 1 em O Livro dos Espíritos, que é Deus, recebe o conceito. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, ele é a maior e mais completa inteligência, nenhuma outra, ainda que grandiosa, se equivalerá à sua. Causa primeira, primária, tudo o que existe teve nele sua origem. Nos falta ainda um sentido para a compreensão da natureza íntima de Deus.
Nosso grau de evolução nos dificulta esse complexo entendimento. Allan Kardec diz: como poderia um cego compreender e descrever a luz? Então, nós temos todas as respostas no tempo certo. Os espíritos responderam nessa primeira pergunta, que é Deus, o que está dentro do que podemos alcançar de compreensão. Uma resposta mais profunda, digamos assim, nos causaria mais danos, confusão do que esclarecimentos. Ainda não estamos prontos para alguns saberes e algumas respostas. Tudo no tempo apropriado. Também não temos uma visão completa de todo o processo de progresso. Sabemos que somos espíritos que seguimos uma rota de evolução. Ora estamos no corpo físico, ora no plano espiritual. E quando estamos no corpo físico encarnados, somos beneficiados pelo esquecimento do passado, de encarnações anteriores, mas que trazemos no íntimo algumas sensações e impressões relevantes. Temos em cada reencarnação a oportunidade de reconstruir os caminhos equivocados que escolhemos e recalcular uma nova rota a seguir. E nem sempre esse caminho equivocado, essas escolhas equivocadas foram feitas na encarnação anterior. Muitas são na existência atual. E a gente já responde, já precisa entrar aí, né, na rota correta. Agora, quando não acreditamos ou nos esquecemos disso e também do que é Deus, qualquer ocasião de aperfeiçoamento que traz junto as dificuldades vão se tornar períodos muito difíceis para nós. Ao passo que, quando nos lembramos de tudo isso, nos utilizamos da razão para enfrentar as provas. A questão 11 do Livro dos Espíritos: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Responde: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, quando já estiver avançado, estiver mais próximo de Deus. Ele o verá e compreenderá. Quando ouvi pela primeira vez a frase: embora exista muita injustiça no mundo, não existe nenhum injustiçado, aquilo me deixou bem intrigada. Como assim? O que nos acontece, o que nos fere, mexe com a gente, incomoda, faz sofrer, caracterizamos logo como uma injustiça. Mas vocês se lembram que anteriormente mencionei que não temos lembrança clara, nítida de nosso passado e nem de todas as nossas ações. Então, ao analisarmos os atributos de Deus, se consideramos que o que estamos passando é um erro, ele não seria Deus. O fato de não ter nenhum justiçado é que todos nós respondemos por aquilo que fizemos em desarmonia com a lei universal. Então, o fato de eu não me lembrar não significa que eu não tenha que me reajustar. E aí parece que estou sofrendo uma injustiça, mas não é. Em obras póstumas, a Profissão de Fé Espírita Raciocinada, encontramos: não há efeito sem causa. Vemos incessantemente uma multidão inumerável de efeitos cuja causa não está na humanidade, uma vez que a humanidade está impossibilitada de reproduzi-los e mesmo de explicá-los. A causa está, pois, acima da humanidade. É essa causa que se chama Deus. Se prestarmos atenção ao nosso redor, veremos isso. Coisas que vão além da capacidade humana. Esses efeitos, de nenhum modo, não se produzem ao acaso,
não planejado e sem ordem. Desde a organização do menor inseto e do maior grão, até a lei que rege os mundos circulando no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as concepções humanas. Essa causa é, pois, soberanamente inteligente. Deus é o autor da vida e em seus atributos temos a comprovação da sua grandeza. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada, ou bem teria sido criado ele mesmo por um ser anterior. Assim é que de passo a passo remontamos ao infinito na eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. A lei de sociedade, por exemplo, com as suas diretrizes para que a gente possa viver melhor, a lei de progresso, é a mesma. Se elas mudassem, não é? Como é que a gente ia fazer? Deus seria Deus com essa mudança? É imaterial, quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, estaria sujeito às flutuações e às transformações da matéria e não seria imutável. A matéria se desgasta, se deteriora, precisa de renovação. Deus não. É único. Se houvesse vários deuses, teria várias vontades, e desde então não teria uma unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Chove aqui, faz sol ali, é onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam uma obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Se conhece a obra por seu artífice. Se observarmos a obra de um relojoeiro, de um moveleiro, por exemplo, que são altamente capacitados em suas funções, dotados de grande inteligência, notaremos mecanismos aperfeiçoados no relógio, no móvel, podendo a obra ser a própria assinatura do seu autor. Você olha um relógio, você sabe de quem é, você olha um móvel. O setor tecnológico que foi no setor tecnológico que foi lançado na semana passada, talvez essa semana já esteja obsoleto. Isso tudo está dentro dos atributos dos homens e a gente está aqui para isso mesmo, para se desenvolver, desenvolver a nossa inteligência. Mas quando olhamos para os mecanismos da natureza, do tempo, da própria constituição física corporal, dos órgãos, percebemos que é uma criação além da condição humana. Nós temos nossos atributos e pensar é um deles. Portanto, devemos aproveitar os conhecimentos da existência de Deus, ocupar nossas mentes pensando nele. Isso só nos ajudará a termos gratidão pela vida, nos ajudará a nos entregarmos a Deus, entrega essa em forma de humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. Com isso estaremos nos capacitando para alcançarmos, para entrarmos no reino de Deus. Um pai humano que é dotado de imperfeições procura dar aos seus filhos sempre o melhor. Imaginem o que Deus, que tem a paciência, a bondade,
O amor em dose que não somos capazes de mensurar pode oferecer para nós, oferece para nós. Nós temos um porta-voz de Deus, aquele que transmite e cumpre a vontade do Pai. O Messias. O Messias é o Espírito que atingiu alto grau de perfeição que, mesmo encarnado, está acima das fraquezas humanas. Temos em Jesus o representante da divindade. E o Pai, como um pai que, além de amar, quer educar os filhos, nos submete a um processo educativo, regenerador, amoroso e nos oferece o mais perfeito modelo para seguirmos. Jesus. Todo esse cuidado e amor é consolador, e compreender isso nos ajuda a enfrentarmos as situações do processo evolutivo de uma forma mais consciente, lúcida, com razão, ainda que mexa com o nosso equilíbrio emocional. Somos espíritos que já passamos e ainda passaremos por diversos estágios de evolução na escala do progresso. Temos o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado, mas até ele está sujeito a essa força maior que tudo organiza e cuida. Precisamos, de nossa parte, fazer todo o possível, mas todo o possível mesmo, porque a gente não utiliza toda a nossa capacidade. E tem pessoas que não usam não porque não querem, e sim porque não conseguem enxergar o seu potencial. Vamos explorar as possibilidades disponíveis em nosso favor. E olha que são muitas, nós não fazemos ideia do movimento do bem em favor de cada criatura, para que a gente possa vencer as barreiras das dificuldades e avançarmos no aprendizado. E a gente não pode se esquecer nunca que temos junto a nós, sem soltar a nossa mão nessa empreitada, Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Atendamos ao convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe suaviza o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Vamos atender esse chamado do Cristo? Vamos de encontro a Ele? A vida não tem sentido sem Deus. Estamos colocados na circunstância adequada, experienciando o que é necessário a cada um e também no coletivo, e recebemos do alto todo o amor capaz de nos atender às necessidades. Deus não erra. Vamos então pensar em Deus, pensar em Jesus, convidá-los para a nossa vida
eles estão diante de nós, aguardando esse passo nosso. E quando a gente se vê perturbado pelas dificuldades, que a gente recorra a eles. E aí a gente vai encontrar um colo, um repouso, um consolo aos nossos corações e nos ajudarão a seguir em frente. Jesus nos ampare. Até breve.